Valdemir, por favor. Eu tenho cópias aqui do programa. Onde está lá aí? É a apresentação da professora. É que eu queria ponterar aí para a página. Eu não fiz uma apresentação, não. Não tem problema. Se usar um computador, ele consegue jogar para o. E passa a hora de trabalho. Vou começar a falar então e depois eu olho. Você está transferindo? Já acabou. Enquanto ele monta. Só um Já montou? Já. Então eu vou deixar só ligar aqui duas páginas da internet, que eu não fiz meu dever de casa, não fiz uma apresentação. Eu não fiz. Estrito senso. Então eu queria só entrar aqui no Google e colocar duas páginas para usá-las como referência para conversar com vocês. Bem, Life, CAPES, UFRJ, YouTube. Então, bom dia, eu sou o Valdemir e... Não entendi, Cláudio, fala. O que eu tenho que fazer? Descongelar. Ah, você congelou por aí, desculpa, deixa eu ver. Então, eu sou o Valdemir e eu vou apresentar aqui três contextos, três projetos que eu venho desenvolvendo aqui no NEAD. Tenho a oportunidade aqui de compartilhar com o professor Arthur. Estou vice-coordenador já desde o princípio, né, desde quando não tinha nada aqui no NEAD. A gente vem trabalhando arduamente para chegar a um bom estado no NEAD. Penso que a gente tem feito um progresso bastante significativo. E a minha chegada ao NEAD, ela tem a ver com a implementação de um projeto da CAPES chamado Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, que é um projeto nacional, e nós concorremos ao edital com a PR1 e ficamos em 5º lugar nacional. E a partir desse projeto, a gente criou então um núcleo, né, um laboratório interdisciplinar de formação de educadores, um laboratório interdisciplinar de formação de educadores na UFRJ, que está situado aqui no Núcleo de Educação à Distância. Tá? E desde então nós estamos atuando em projetos de áudio e vídeo. O interesse principal, o foco do projeto, né, na própria CAPES, era que a gente pudesse trazer estudos, né, fomentar estudos sobre a linguagem do vídeo e do áudio nos cursos de formação de professores. Então, recentemente menos, né, mas nós já tivemos aqui no Laboratório Interdisciplinar de Formação de Professores alunos da licenciatura em Física, em Biologia, em Química, ou seja, hoje atualmente nós temos a de Química. Tá?
Esse projeto é um projeto de criação de animações usando a técnica de stop motion com Lego, usando Lego como ferramenta ou material estético para isso. É um projeto que a gente já vem desenvolvendo desde 2013, né? É um projeto que hoje ele trabalha sobre demanda, praticamente. Nós temos um convênio, uma colocação com o pessoal da Bioquímica, do Instituto de Química da UFRJ. Já desenvolvemos um material, estamos desenvolvendo o outro. E são projetos onde alunos do curso de Química e alunos do curso de Licenciatura em Química, né, e anteriormente da Física e da Biologia, trabalham produzindo essas animações. 3 desses personagens estão ali atrás, Marcelo, Fernanda e Gustavo. São justamente os 3 alunos que deram origem, deram partida a esse processo e a gente construiu esse espaço a partir desse trabalho deles. Tá? Hoje a gente tem todas essas animações aqui, tá? São animações... E eu vou falar que a gente está abrindo uma nova frente, uma frente com os próprios bonequinhos do Lego, que está trabalhando com história e filosofia, no caso da Química, tá? Mas a gente está aberto para criar outras conversas sobre história e filosofia. Tá? Mas eu vou mostrar, por exemplo, esse projeto da Bioquímica recente, que tem sempre um formato, né, eu diria, que está preparado para celular, ou tablet, etc. Tá? Então, por exemplo, essa aqui é uma animação da Bioquímica, eu vou mostrar no espaço maior, só para a gente entender que a gente, quando faz o projeto, pensa no tamanho da tela de um celular. Né? E aí, com tablet, e óbvio, se quiser usar em sala de aula também. Esse material da Bioquímica é utilizado em sala de aula, no curso da Bioquímica. Ele foi feito sob demanda, assim, foi feito com a participação de uma professora da Bioquímica, com as intenções, com as necessidades. Óbvio que a gente foi dialogando assim, para tentar preservar a nossa identidade visual no projeto, mas foi um diálogo com essa professora. A gente tem tentado agora fazer esses espaços de conversa com os professores, né, porque eles estão usando isso em situações de sala de aula. Né? Uma coisa que a gente tem colocado como marca do trabalho no LIF é, dentro do NEAD, a questão da tecnologia em contextos de presença também. Eu sei que o núcleo é de educação à distância, mas acho que, por princípio, a priori, é um espaço de reflexão acerca da tecnologia. E acho que a gente não pode perder de vista a oportunidade que a tecnologia traz em contextos de presença também. Tá? Então eu vou perturbá-los com algumas animações, só para a gente ter conhecimento do que é. Essa, por exemplo, é a animação que usa o conceito de... Ela já foi usada em aulas até do ensino fundamental. É um conceito multimodal que usa a técnica de intoxicação, ou seja, esse salpete é evaporado em time-lapse. E aí a gente vai colocar numa outra janela uma animação, essa animação usando a estética de stop motion, tentando representar, de alguma forma, o processo de evaporação da água que está sendo conduzido aí ao longo de um intervalo de tempo que está marcado no relógio. Tá? Então os vídeos têm principalmente um sentido de provocação, de abertura para a conversa na situação de presença. Ele não tem nenhuma intenção de ser um projeto autoexplicativo. A gente começou com uma narrativa em alguns momentos, aí depois a gente abortou isso e deixou só a música de fundo para que haja espaço, por exemplo, para conversa ou a fala do professor, indicando, falando, interagindo com esse vídeo, com essa imagem em situações de sala de aula. Tá? Então tem outros, eu queria mostrar esse aqui, que é uma nova estética que a gente está abrindo. A gente tem um outro grupo de alunos trabalhando em vídeos desse tipo, onde a gente usa os bonequinhos de Lego para criar um contexto, para falar de um determinado conceito, né? No caso aqui é o conceito do vitalismo, né? Então, nesse caso a gente tem um texto, tem uma fala, tem a Fernandinha falando ali o tempo todo, um texto sobre a história é essencial, da ciência. Tanto para o orgânico quanto para o inorgânico.
E a imagem cria apenas uma âncora visual e tenta trazer um cenário, né, usando essa estética do Lego para apresentar as questões de história da ciência, no caso aí do vitalismo, em torno de 3 personagens. Paracelso, um outro cara chamado Petrus Severinus, que é pouco conhecido na história da ciência, e o Boyle, um personagem físico-químico. Os sêminas podem ser compreendidos como sementes imateriais, forças espirituais, arquétipos que têm origem na palavra. São as células. Esse vídeo foi uma provocação, assim, uma espécie de reação a um trabalho que é famoso do professor Marcelo Gleiser, que apareceu várias vezes no Fantástico. É uma reação nossa à ideia colocada pelo Marcelo de contraponto obrigatório entre Paracelso como alquimia e Boyle como início da química. Então a gente está enfrentando um pouco isso, mas enfrentando a partir de um mergulho na literatura, ou seja, o texto que está colocado aqui é um texto que está baseado em artigos de história e filosofia da ciência da literatura, ISIS e outras revistas conceituadas da área, tá? Esse é um aspecto importante porque todo projeto, mais do que o seu sentido de recepção, ou tanto quanto o sentido de recepção, ou seja, esse que você tem aí como aluno, como cara que está recebendo esse vídeo, tem um outro papel que é a oportunidade de produção dá ao aprendizado desses alunos na formação inicial. Ou seja, a gente pega um conceito, a gente falou já de evaporação, tem ebulioscopia, né? Tá vendo aqui? Esse aqui é nosso, ebulioscopia. O da regulação enzimática, que foi um exercício tenso de entender precisamente, ou tentar representar de forma mais precisa, porque se é representação sempre escapa alguma coisa, então o nosso quadro teórico de referência da semiótica deixa a gente confortável em relação a isso. A gente não tem a pretensão de alcançar o objeto de forma completa, mas de representá-lo sim, né? E fazer com que essa incompletude do processo representativo seja um exercício do próprio professor na fala dele ao tratar desse tema, né? Mas, como eu estava falando, uma grande questão importante é que é o mergulho que os alunos da licenciatura fazem ao produzirem esses vídeos. Então, o sentido da produção é muito rico para a formação inicial de professores. É pegar um tema, ir na literatura, ver como se representa, quais são as questões. Por exemplo, um vídeo que tem aqui especificamente sobre química, sobre catálise, gerou inclusive uma tensão entre duas correntes teóricas dentro do próprio Instituto de Química. Um professor que achava que a representação tinha que ser dada de uma forma e um outro professor que achava que a representação tinha que ser dada de outra forma. Então, ele revela nessa relação, na vivência da produção, um mergulho na própria instituição, um mergulho nas fontes, um mergulho com os pares, que são os pares, os professores que vão se tornar professores também. Tá? Bem, meu tempo daqui a pouco vai acabar, eu queria falar de mais 2 outras coisas. Outro projeto que a gente vem tocando numa relação forte com o NEAD é o projeto Sinência. O projeto Sinência é um projeto de extensão nosso, né, parceria do Instituto de Química aqui com o NEAD. Ele já vem acontecendo desde 2013 também. Nós fomos contemplados em 3 editais Proeste nacionais do MEC, sendo em um deles a gente ficou em primeiro lugar nacional. Né? A gente está aí registrado na UFRJ esse tempo todo, né? O RUA, Registro Único de Atividade de Extensão, a gente continua registrado. E nós vamos trabalhando numa relação forte com o pessoal da engenharia, lá com o pessoal do Núcleo de Solidariedade Técnica e o NIDES, né? Núcleo Interdisciplinar de Desenvolvimento Social, acho que é isso. Tá? Nas regiões de Paraty, por exemplo, com a comunidade quilombola, comunidade indígena, né? De Paraty-Mirim, da região, tá? Levando essa linguagem do cinema, ou seja, levando filmes e fazendo atividades presenciais, fazendo atividades no local, levando todo o aparato tecnológico do cinema, tela, caixa de som, computador, para levar a linguagem do cinema para essas comunidades e colocá-las em contato, discutir e verem as questões a partir de alguns temas que o projeto tem. Esses temas são, por exemplo, sustentabilidade, inovação e estigma.
São os 3 temas que a gente vem trabalhando. Esse ano a gente já começou a trabalhar com o tema da diferença, ou seja, o tema do estigma de uma forma mais contundente. Tá? Então, a gente está lá, uma página no Facebook, onde você pode ver toda a nossa história. Esse projeto tem levado a gente a vários lugares, a gente participa de eventos e divulga eventos, ou seja, é um projeto de cinema na sala de aula, mas que está vinculado a uma disciplina de graduação que é realizada aqui sexta-feira de noite no NEAD, que é a disciplina chamada Química na Escola 2. É uma disciplina que discute cinema e interdisciplinaridade. Uma disciplina para a licenciatura em Química. Então, novamente, a gente coloca, também faz um contexto teórico e os alunos são convidados a participarem das atividades do Ciência, mas em projetos no Colégio de Aplicação da UFRJ. A gente já vai esse ano para o 2º ano de uma relação com o Colégio de Aplicação para essas atividades. Tá? A gente tem conversado com o professor Arthur, a gente expandir isso para as outras licenciaturas também. Tá? Enfim, acho que eu falei rápido demais, porque ainda só marquei 11 minutos. Serão 2 coisas, você falou uma coisa. Não, são 2. Esse, na verdade, são 3. Uma terceira atividade que a gente vem fazendo agora no contexto de pós-graduação é alguns sentidos de uso da Sala do Futuro. Algumas unidades da UFRJ têm a Sala do Futuro, no Instituto de Química tem, ela passou por alguns problemas, mas eu estou conduzindo algumas questões aqui na Sala do Futuro sobre o uso de mapas conceituais e, na verdade, uma perspectiva de mapas conceituais falados, ou seja, uma espécie de expansão de sentido do mapa conceitual original. Não sei quantos de vocês conhecem a ideia, o conceito do organizador gráfico chamado mapa conceitual, tem vários softwares na internet para isso. A gente tem usado na pós-graduação de ensino de Química essas experiências de produção, não só produção do mapa conceitual, mas a experiência de dialogar com esse mapa conceitual para o outro, em certo sentido, assim, uma experiência de alteridade, o diálogo do mapa conceitual para o outro, usando essas ferramentas aqui da Sala do Futuro. Ou seja, durante uma jornada de 3 horas, os alunos têm a oportunidade de trabalhar conceitos em termos de mapas conceituais, e, em outros momentos, dialogar esses mapas usando essa tecnologia aqui, ou seja, o quadro interativo e o software, que é um software clássico, é o CMap Tools, que é o software que é usado, que a gente usa para mapa conceitual. Então, essa é uma terceira experiência que eu venho trabalhando aqui no NEAD. Então, resumindo, eu tenho uma frente aqui de trabalho que é uma reflexão sobre a tecnologia e as suas possibilidades de uso em contexto presencial. Tá? Ponto. Perguntas? Pergunta? Eu tenho uma curiosidade só. Você ainda está trabalhando com aquelas projeções em 3 dimensões? Não, porque acabou a licença. A gente começou a fazer, acabou a licença e a reitoria não pagou mais. A gente não tem, tá lá, tá tudo aí, mas a gente não tem licença. E qual foi o retorno, assim, do tempo que você usou? Foi excelente. E teve uma frustração, não sei se você lembra, um projeto que a gente estava fazendo com o pessoal da Escola de Educação Infantil. A gente ficou por 1 ano e meio trazendo as crianças, nenéns. A gente veio com o pessoal do final da Escola de Educação Infantil, que estava com 5, 6 anos. Mas a gente trazia, e era justamente essa dimensão do uso da imagem, agora numa perspectiva de presença maior, de expansão de presença no 3D. As professoras vinham, escolhiam, falavam o tema que queriam, a gente procurava, a gente escolhia o tema, mostrava para eles primeiro, via se era possível ou não. Eles faziam a avaliação e aí depois a gente fazia um evento aqui com o 3D e buscava um contraponto para isso na tela da SEI, na Superfície Educacional Interativa, lembra? E aí essa linha, ela teve que ser paralisada, pelo menos, porque acabou a licença de uso da gente desse material 3D que está no... Quanto é esse valor? Muito alto. Da ordem de 16 milhares, essa aqui toda aquele... Mas não. Por um período de tempo. Você fica preso, pessoal, você tem que pagar sempre.
A gente pode comprar, é mais caro, mas não tem atualização. Se você aluga, você tem atualização. Não é que é uma biblioteca, não, né? É aquilo, é tem que pagar aquilo, né? tem que você aluga, tem que de 2 em 2 anos renovar a licença. Quer dizer, Ou quer dizer, o software, o hardware a gente tem. O O que hardware não tem é o nós software. compramos também. Então, a ideia seria, de repente, a gente desenvolver, né, aqui, dada a experiência, desenvolver também Material em 3D, né? projetos aos cursos, a gente pode envolver alunos de computação, alunos de eletrônica e etc. Então, eu estou sem solo assim, teórico operacional para começar a produzir em 3D. A gente fez a opção de produzir o material em 2D. Tem 2 alunos de fim de curso trabalhando com a gente. Um está produzindo um material sobre o mito de Ogum, numa perspectiva cultural, aí, e o outro está fazendo uma análise, outra menina está fazendo uma análise dos vídeos de propaganda do novo ensino médio do governo Temer. Está fazendo uma análise aí do tipo de ideologia endereçada nos vídeos do novo ensino médio do governo Temer. Tem esses 2 projetos de fim de curso ligados a essa pegada assim, do visual, do audiovisual na formação de professores. Então, um de produção e um de análise. Por enquanto eu peguei essas 2 coisas. Porque a perspectiva da análise do vídeo também me interessa, discutir na formação de professores. Análise do audiovisual. Então, de parabéns pelo trabalho, eu só estou aqui, assim, eu adorei, eu em particular adoro o Lepo, eu acho que Lepo tá, você pode trabalhar de tantas formas diferentes, né, a matemática, a química, Sim, a abstração, né, assim, e a maneira que vocês usaram, genial. Parabéns pelo trabalho, ficou muito bacana. Agora, esse trabalho que está sendo apresentado, assim, como é que a gente poderia dar continuidade a ele, que não fosse só pagar, enfim, essa... O que aconteceu foi que, bem, a gente abriu uma linha que era, a gente está ajudando o pessoal da Escola de Educação Infantil a usar o AVA, né? Na época que comecei a conversar com o Caiado, eles começaram a usar o AVA num plano político-pedagógico deles, a participação dos pais num processo à distância, uma relação à distância com os pais, via plataforma, né? E isso abriu uma outra frente que era a gente estar fazendo atividades de laboratório, lúdicas, com a Escola de Educação Infantil. A gente perdeu essa pegada mais tecnológica, mas está fazendo, abriu uma outra frente. Começou a conversa lá e está implantando um laboratório de ciências para a educação infantil, para a garotada aí de 4, 5, 6 anos. Talvez a gente possa ter, ver se não há possibilidade de alugar só de química, entendeu? Deve ser bem mais barato do que todo o domínio. E aí viabiliza, pelo menos, para a gente ter acesso ainda à tecnologia e começar a desenvolver. Sim, é possível. A gente tem que conversar, porque Outra possibilidade. é só um comando que tem que ser dado. O cara tem que dar o comando para a gente desbloquear. Está tudo aqui direito, funcionando. Talvez implementar isso em escolas, tentar vender o projeto em escolas particulares para que eles comprem a licença. E aí, eles comprando a licença, você vai treinar aqueles meninos. Talvez Mas seja podemos uma outra comprar, possibilidade. bem mais caro. Mas Não, eu só estou querendo viabilizar o uso para reengenharia, né? Na verdade, a gente aprender a fazer aqui e produzir aqui. A gente tem o potencial aqui, é só, na verdade, ficar com os, digamos, os cursos certos, né? TCC, alunos bolsistas, eles têm um potencial enorme. É só para poder investir. Então, deixa eu fazer só um comentáriozinho também, até porque eu sei que você tem interesse e tem competência para orientar a gente. A gente chegou a... Eu dei uma demanda para o pessoal fazer um mergulho na internet e ver quais vídeos abertos em 3D haveriam na internet que a gente pudesse usar no projetor. Só que a gente percebeu que existem 3D e 3D diferentes. Então a gente pegava o vídeo que estava dito 3D lá no YouTube, aberto, ou até no Vimeo, e colocava para passar no projetor e não rolava. Não rolava. Então a gente precisa de uma aula de projeções em 3D ou tecnologia 3D. conversou. Então, a gente fez inclusive esse movimento, tentar encontrar material aberto para usar na plataforma que a gente tem, nesse ambiente, no hardware que a gente tem. O equipamento é muito bom. É. É
eu tenho a impressão que ele pode ser ativo, os outros têm a filhazinha, não é a tecnologia passiva. Não, é ativo sim, isso com certeza é. Isso é. Por isso tem que transformar. Bom, pessoal, Obrigado.